E aí, já sabe onde vai investir em abril? Fala investidor e investidora, tudo certo? Eu sou o Mátio Massari e trago para você mais um episódio do quadro Onde Investir, só que dessa vez em abril. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Frase adaptada por Warren Buffett. A frase original é de 1810 e é atribuída ao financista londrino Nathan Rothschild, onde ele dizia: comprem ao som dos canhões e vendam ao som das trombetas, sugerindo que o início de uma guerra é um bom momento para investir em ações. Quanto pior for o momento do mercado, melhor as oportunidades de lucro nas operações. Mesmo que não tenha dito essa frase como alguns admitem, ele ganhou fortunas assim trabalhando com negócios com ouro. O mesmo barão Rothschild, um nobre inglês do século XVIII, membro da família bancária Rothschild, é acreditado por dizer que a hora de comprar é quando há sangue nas ruas. Rothschild fez sua fortuna no pânico que seguiu a Batalha de Waterloo contra Napoleão. Mas essa não é a história toda. Acredita-se que a citação original é: compre quando houver sangue nas ruas, mesmo que ele seja seu. Contra o fluxo não há argumentos. Os investidores estrangeiros já compraram liquidamente 89 bilhões de reais no mercado de ações à vista até dia 29 de março, enquanto do outro lado a pessoa física sacou 25 bilhões de reais. E o institucional local retirou 71 bilhões de reais, segundo a B3. Contra a maioria das expectativas num ano eleitoral, o dólar cai 17% no ano de 2022, ficando cada vez mais longe dos R$ 5,80 do ano passado. O recuo se dá pelas condições favoráveis no Brasil, com a entrada de dólar via os investidores estrangeiros e as exportadoras. Esse interesse do investidor estrangeiro no Brasil está totalmente relacionado com o ciclo de alta da Selic, que torna a renda fixa muito mais atrativa. O Ibovespa, principal termômetro para o mercado acionário brasileiro, teve uma valorização acumulada no ano de 15%, empurrada pelo capital estrangeiro. Na bolsa, se num primeiro momento o fluxo tem privilegiado ações de fabricantes de matéria-prima, é de se esperar que, com o fim do processo da alta da taxa de juros, papéis ligados ao ciclo doméstico tenham um bom desempenho, acrescenta Lovisotto. Março talvez já tenha sido o início desse movimento, com o índice de Small Caps, papéis com menor capitalização na B3, subindo quase 6,7% no ano. Dois mercados de ações no Brasil? Enquanto os setores de bancos e commodities subiram mais de 20% no acumulado do ano, os setores restantes subiram apenas 6,7%. Essa discrepância começou a diminuir recentemente e a questão que fica é: está na hora de rotacionar para os setores domésticos? Acreditamos que um sinal claro de pico de inflação no Brasil e as taxas de juros mais baixas à frente são os principais catalisadores para que essa rotação continue a acontecer. Guerra entre Rússia e Ucrânia, novos casos de Covid-19 na China com paralisações em Xangai, ajuste da política monetária americana e eleições no Brasil no segundo semestre. Existem todos esses componentes entre os fatores de risco, mas quando se olha a fotografia de 2022, nem parece que o filme está sujeito a reviravoltas. A inflação local dos Estados Unidos segue como a principal fonte de preocupação. Nesse sentido, o nosso Ibovespa se mostrou resiliente, indo na contramão das principais bolsas globais e acumulando uma alta de aproximadamente 14,5% no ano. No livro Análise Técnica dos Mercados Financeiros, do nosso professor Flávio Lemos, e também no perfil da Trader Brasil no Twitter, nós falamos sobre a psicologia das ondas de Elliott de alta e de baixa. E alertamos em nosso post de fevereiro sobre o início da primeira onda no índice Bovespa. E agora, 2 meses depois, estamos na terceira onda. A terceira onda normalmente é a mais longa e a mais poderosa da tendência, apesar de algumas pesquisas sugerirem que a quinta onda no mercado de commodities é mais larga. O estágio inicial da terceira onda é devagar, e quando chega ao topo da primeira onda, existem vários stops acima desse ponto. Quando a onda 3 ganha força e rompe o topo da onda 1, stops são acionados. E dependendo do número,
Gaps frequentemente são deixados em aberto, o que é uma boa indicação de uma onda número 3 em progresso. Nesse ponto, a onda 3 ganha a atenção do mercado. As notícias então são positivas e os analistas fundamentalistas começarão a aumentar suas estimativas de lucro. Os preços sobem rapidamente e as correções são pequenas em preços e curtas em tempo. Aqueles que esperam entrar no mercado em retração provavelmente vão perder o barco. Quando a terceira onda começa, as notícias ainda são negativas e os atores do mercado também permanecem negativos. Porém, lá pelo meio da terceira onda, a multidão costuma se juntar a essa tendência de alta. E a tal da diversificação? A diversificação continua sendo a regra do jogo para 2022. A renda fixa continuará sendo uma importante e excelente opção para a composição de carteira. Com o nível atual da taxa básica de juros, a Selic, e expectativas de juros nominais superiores a 10% já no início de 2022, mantemos o nosso otimismo em relação à renda fixa, principalmente na parcela de pós-fixados com baixa volatilidade no momento de tanta incerteza. A renda fixa continua sendo um grande concorrente para todos os ativos. Só que é justamente em períodos de maior aversão a perdas, onde o investidor vai em massa para a renda fixa, que pode estar o melhor momento para compor sua carteira de ativos de risco. No mercado de juros, os juros futuros tiveram uma queda, influenciado pelo recuo dos preços das commodities, principalmente o petróleo, que reagiu ao aumento da produção da OPEP. Os ativos pós-fixados vão capturar a alta da Selic esperada para os próximos meses. E mesmo que os juros venham a cair, ainda devem ficar em patamar elevado. Títulos atrelados ao IPCA ainda podem se beneficiar, mas em menor magnitude, além de serem uma ótima alternativa para a proteção contra a inflação para quem levar o título até o vencimento. São inclusive uma ótima alternativa para investidores que buscam prazos mais longos, sempre garantindo que estão na direção certa, ou seja, acima do aumento dos preços. Em relação aos prazos, dado o cenário atual e o esperado, aconselhamos cautela. Para os pré-fixados, prazos de 1 a 2 anos trazem maior segurança do que prazos mais longos. Além disso, em caso de redução da percepção de risco do país, eles tendem a valorizar antes do vencimento, o que pode representar uma possibilidade de ganho, mas lembrando, isso não é garantido. Os fundos que possuem ativos de crédito privado também devem continuar se beneficiando, talvez com menor intensidade após um prazo de fechamento dos spreads. Quando trocar a inflação curta para vértices mais longos ou pré-fixados? Olhando o movimento histórico do mercado, entendemos que as taxas pré-fixadas, especialmente o componente de inflação implícita, mostram seu pico mais próximo do patamar da inflação corrente. Esse movimento de preço foi verificado em 2011, 2015, 2018 e esperamos na virada de abril para maio, quando o IPCA irá atingir seu máximo antes da deflação esperada em maio. Por outro lado, também entendemos que os pré-fixados performam melhor em ambientes de menor incerteza inflacionária e manutenção ou redução da taxa Selic, algo que esperamos apenas mais para frente. É isso, pessoal. Gostou do conteúdo? Então segue a gente nas redes sociais, deixa seu like e passa lá no blog Trader Brasil para ver a matéria completa. Um grande abraço e ótimos negócios!